Não deveria ser tão difícil falar de si mesma. Longe do meu país, eu descobri que sou um emaranhado de coisas que existem dentro de mim, que pouco tem a ver com a minha forma física. Eu pensei que era fácil me apresentar como eu, mas entendi que às vezes, até que eu prove ao contrário, já existem algumas teorias sobre mim. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, a qual o monte alto o capitão pôs o nome de um Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então chega Pero Vaz de Caminha, a minha terra, e eu chego à sua mais de 500 anos depois. Os navegadores buscavam novas terras. No meu caso, talvez eu tenha vindo em busca de uma versão diferente de mim. Talvez descobrir o que posso ser para entender quem eu quero ser. Nunca pensei tanto em minha própria identidade quanto agora. E percebi que não existe só a minha própria identidade, que ela por si só já é bem mutável. Fora do meu país, eu navego pelas diversas identidades. Desde povo colonizado, brasileiro, a mulher imigrante, brasileira. São muitas identidades. Por isso eu penso que talvez não será fácil ultrapassar as fronteiras para chegar de verdade até mim. Alô? Oi, mãe. Eu tô bem, e você? Tô com saudades. Ser uma navegadora é poder voar também. Quem nunca sonhou em ter asas de verdade? Nessa trajetória, seja a navegar ou a voar, mesmo sem asas, eu descobri que ainda posso cantar e que nessa canção havia mais vozes. Não estou sozinha a cantar para o vento. Percebi que quanto mais vozes, mais longe alcançará a melodia. Eu não tenho e nem devo fazer uma jornada sozinha. Ainda mais se posso sonhar que essa canção seja cantada por todos. Quando eu cheguei a Portugal, eu não estava à espera de me sentir diferente, né? Eu, talvez pela minha mãe ser portuguesa, talvez pelo discurso materno ao longo da vida, muito romantizado de Portugal, eu vim com uma ideia de que eu seria muito bem acolhida, de que as coisas seriam muito parecidas com a relação que a minha família tinha com portugueses no Brasil. Acho que o pior momento que eu passei foi mesmo quando eu cheguei aqui, aquele choque cultural, aquelas pessoas falarem de mim e não era nada daquilo que eu fazia, aquilo choca, isso machuca, magoa, não é? Chorei muito. Os navegadores precisam dos ventos a seu favor para seguirem viagem.
No meu caso, eu deixei que os ventos me trouxessem. Inclusive um vento muito mais gélido do que lá de onde eu vim. Estar aqui me ensinou a se adaptar ao clima. No Brasil eu praquejava, reclamava do inverno, pois eu prefiro o verão e o defendo com unhas e dentes. Enquanto outros na minha terra são apaixonados pelo inverno pacato, cansados dos dias escaldantes. Eu ainda escolho o verão, mas aqui aprendi a ser feliz no inverno, pois afinal entendi que a plenitude não está em um lugar e nem do lado de fora. Eu reconheço a importância dos navegadores. Desde então as coisas ficaram mais fáceis para mim. Os navegadores criaram as rotas, as possibilidades. E hoje não preciso descobrir o mundo, mas preciso descobrir o que tem de mim no mundo. Eu por vezes sou muito boa em ignorar, em fingir que não percebi para me manter em paz. Pois acredito que a força maior vem das atitudes diárias. Elas falam por si. Mas hoje não posso me calar e fingir que não ouvi do que me chamou. Quando eu vim para Portugal, eu não tinha ideia desse estereótipo da mulher brasileira. Só tive conhecimento dele assim que cheguei, quando comecei a ir em entrevistas de emprego e, sobretudo, quando fui contratada. Logo de cara, uma colega disse que na casa dela o marido proibia os filhos de falar brasileiro e de assistir novelas brasileiras. E aquilo logo para uma primeira recepção, não posso dizer que foi assim muito agradável, né? Eu atendia, era assistente comercial e lidava com o cliente diretamente. E atendi o senhor por telefone e disse, bom dia, senhor, não sei o quê. Primeiro ele disse assim, não me conheces de lado nenhum para me chamar de senhor. E eu, não estou a chamar o senhor do senhor, não é? E ele disse assim, eu sou o senhor doutor, não sei das quantas, e eu não quero falar consigo. E eu disse, mas por que não quer falar comigo? Não é? Tentando manter aquele lado, aquele padrão que nós temos do guião profissional, não é? Por que não queres falar comigo? E ele disse assim, eu não quero falar consigo, não falo com gente da sua nacionalidade. Não foi com a minha filha, mas foi com uma sobrinha, que também está aqui. E passou um cliente muito bonito. E aí a chefe tinha 2 brasileiras. Todo mundo olhou, porque o cliente era muito bonito. Aquele cliente tipo modelo, né? Aquela pessoa que chama atenção, independente de ser homem ou ser mulher. Tem pessoas que chamam atenção pela sua beleza. E aí a chefe chegou para as 2 brasileiras e falou assim, olha, você... bonito, né? Aí elas falaram, é bonito. Aí ela fez um comentário, não sei se eu posso falar aqui o que foi que ela disse. Enfim, então ela comentou assim, brasileira é tudo puta. E uma daquelas moças era tão tingida de baixo a cima, daquela tintura e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa que as muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela. Chegamos do outro com outro aquilo que temos em nós. O corpo da mulher é uma das belezas naturais do Brasil. E durante muito tempo disseram isso sem nenhum pudor. Pero Vaz de Caminha iniciou algo, mesmo sem querer. Essa foi a descrição do corpo colonial. Essas são as comparações, as imposições pelo corpo. Aqui descobri que o exótico não é bom. É só mais uma forma de abstrair as pessoas do patamar de normalidade, de nos reduzir ao samba, à alegria e à simpatia típica. Posso dizer que temos o samba, mas temos muitas outras coisas também. Quanto Portugal não consumiu de novela brasileira? Então, o que Portugal assistiu, o que as pessoas conhecem de Brasil é por conta das novelas, é por conta da TV. Se não houvesse TV, se não houvesse esse tipo de meio para, né, trazer
a informação da forma que é, pode ser que, né, as opiniões também fossem diversas, enfim. Acontecia de eu conhecer um português e tudo mais, e sair para tomar um café, e aí quando me deixavam em casa, achavam que iam subir comigo no quarto, e eu falava, não quero nada, tchau, beijo, boa noite. E aí eu, no final, sempre rolava aquela frase, mas como não? És brasileira? E eu ficava, e? Não quero, só por ser brasileira, então tem que acontecer alguma coisa, não faz sentido isso. E a imagem que passava aqui, quando eu cheguei, era assim, da mulher ser, aquela mulher sempre disposta para tudo, a qualquer hora, né? Um mulherão. E que depois, que toda mulher sabe sambar, e eu sou de uma região do Brasil que não sabe sambar, que toda mulher, que a mulher brasileira anda sempre muito descapotada, né? Com roupa tudo, e cuida muito de si, isso tem um bocado a ver. É uma imagem que foi passada, mas não é... É como aqui. Aqui nós também temos as mulheres que cuidam muito e outras que também... E outras, não é? Que não estão nem aí. Eu como lá, só que a imagem que chegou aqui, na altura, era assim. Uns anos depois, essa imagem foi piorando mesmo, bastante. Que daí não deixou de ser só a mulher que é assim, né? Mas deixou de ser a mulher que principalmente as que vinham para aqui, porque era para prostituição. Ponto. Vem sozinha, é prostituta. Me disseram 1 ou 2 vezes que eu sou diferente, que nem pareço brasileira. Eu gosto do fato de ser diferente, se isso significasse que perceberam que parei de tentar ser igual. Porém, quero parecer brasileira. Mas não tenho o tal do biotipo. Acho que me colocaram na caixinha branca feito papel. Branquitude é essa, que às vezes até me envergonho. Papel, só gosto dos meus muitos blocos, os quais boa parte deixei no Brasil. Amo blocos de papel. Podem me presentear ou oferecer qualquer coisa, mas o que realmente me levará a um largo sorriso são os blocos de papel. Achei que chegaria aqui com as folhas em branco, a começar uma nova página da minha vida sobre o sonho de morar e estudar fora do meu país. Mas esse papel não estava em branco. Já havia alguns rabiscos e anotações sobre mim mesma. Só que não fui eu que escrevi. Escreveram e ainda escrevem por mim. Eu cheguei em 2005, início de 2005, e tinha havido aquela questão das mães de Bragança em 2003, e portanto essa questão ela estava ainda muito proeminente, e talvez tenha sido um pouco a partir daí que isso foi se desenrolando. E um senhor, um idoso, perguntou quanto é que eu fazia à noite. Portanto, me colocou como uma pessoa que estava ali numa paragem a fazer prostituição. E não julgo as mulheres que acabam caindo na prostituição, porque quando eu cheguei aqui eu tive muitas propostas para me prostituir, mas como eu não tenho estômago para isso, nunca aceitei. Mas eu me vi numa situação onde poderia quase aceitar, sabe? Uma situação de, tipo, eu não tinha trabalho, meu dinheiro era curto, tinha 10 euros no bolso para sobreviver a semana inteira, para comer. Então, assim, não julgo, sabe? Eu acho que acaba sendo circunstâncias da vida que elas acabam caindo nisso, e quando cai nisso é muito difícil de sair depois, a gente sabe. As ameaças que elas sofrem. Eu tive uma amiga minha aqui, que eu conheci aqui, que ela acabou se envolvendo com prostituição só porque ela não queria voltar para o Brasil. Porque ela sabia que se ela continuasse sem trabalho, ela ia ter que voltar. Porque como é que ela ia ficar aqui? Ela ia ter que voltar para a família dela. E ela acabou se prostituindo. E ela me contou isso com muita dor no coração, sabe? Com vergonha. Eu falei, não tenho vergonha, não vou te julgar por isso. Eu acho que só que você poderia ter me pedido socorro, ter falado comigo, né? Porque foi o que eu fiz, né? Antes de cair nesse mundo, eu também pensei em pedir socorro para as pessoas, sabe? Pedir ajuda. E no fim ela acabou voltando, porque ela queria sair disso. E ela viu que a mulher estava ameaçando ela.
E ela pegou o voo e foi embora, desistiu. As prostitutas, não é? Também são mães. É um trabalho delas. Muitas estão aqui, trabalham e esse dinheiro vai para casa para sustentar as famílias. Então, sempre um problema social, não é? Mas é um problema de difícil solução. E é cíclico, porque isso aconteceu com as brasileiras, isso aconteceu com os imigrantes de leste, quando vieram para cá em massa, também nós víamos muitas mulheres, e hoje em dia também acontece até com algumas asiáticas também. Quando a nacionalidade traz um rótulo, por você ter uma nacionalidade, aquilo está completamente errado, porque existem brasileiras prostitutas, existem brasileiras não prostitutas, assim como em qualquer país. Então, eu sinto que é muito mais no Brasil que tem esse rótulo do que aqui. E existem prostitutas portuguesas, mas não tem esse rótulo, entendeu? Então, seja qual for o rótulo, é muito ruim. Você pegar qualquer pessoa que seja por qualquer outro motivo, é ruim. Você não conhece aquela pessoa. Navegar por águas desconhecidas pode nos levar às águas cristalinas ou às águas turvas. O segredo é não ter medo de enfrentar. Nessa viagem de volta ao passado, descobri coisas que jamais me contaram nas aulas de história e creio que ainda continuam sem contar. A nossa história deixou algumas marcas. A colonização deixou cicatrizes que ressoarão para sempre. Aqui eu adquiri uma cicatriz, literalmente. Após quebrar um copo, um corte no braço que me valeu 7 pontos. No entanto, isso não dói tanto quanto as histórias que ficaram para trás. Uma dessas histórias é que na época da colonização, os interessados em povoar as novas terras abusaram das exóticas nativas e depois estimulavam a promiscuidade nos navios negreiros para que as escravas chegassem grávidas e eles não precisassem pagar pelo feto, já escravizado, antes mesmo de nascer. Mulher como pertencimento, mulher como objeto. Então eu penso, será que as coisas mudaram desde então? Não estaremos a reforçar o preconceito, uma história e um passado de abusos, poder e escravidão, ao reproduzir esse discurso do estereótipo da mulher brasileira? No início, nós íamos a algum sítio, assim, padaria que fosse. Eu disse assim, olha, pede para mim, aquilo, não sei o quê. E ele, pedes tu? E eu disse, pedes tu que eu não quero falar. E ele dizia, deixa de ser boba, assim, tu sabes que se eu falo, vão logo lá. E daí começam, às vezes na simpatia mesmo, perguntam, então, vem de onde? Tá, faz calor lá? Então tá acostumado com esse calor, com esse frio. E eu tinha que dizer, não, eu venho do frio. E ele assim para mim, fala, assim, falador. Aprendi opa, peraí, acho que eu tenho que falar menos, eu acho que eu tenho que também segurar um pouco a onda para me aceitarem mais, entendeu? E por uma questão de rótulos, porque eles já rotulam que a brasileira é assim porque ela é dada, entendeu? Então, não querem que tenha essa visão nossa, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né? Teve algumas vezes, assim, em lojas, pessoas que eu não conhecia, e falavam, brasileira, tá cá, não sei o quê. Eu falava assim, tá cá fazer o quê? E quando eu falava que eu estava estudando, eu sentia totalmente o tratamento mudar e melhorar. Nessa jornada, nesse mar de possibilidades, pedi a Deus que colocasse pessoas incríveis no meu caminho, e é só o que Ele tem feito. Eu fui abençoada por morar com gente de todo lado, Índia, Angola, Moçambique e das Ilhas dos Açores e da Madeira. Na casa, sempre existiu algo esquecido pelos habitantes que vêm e vão. Todos deixaram um potinho de algo. Potes de tempero, potes de geleia, potes de café. Potinho esses que ficaram para sempre em mim. Compreendi com estes potes que todos contêm um rótulo com uma descrição que geralmente não consegue minuciar em verdade o conteúdo. No rótulo do meu potinho está mulher, branca, brasileira, estudante de mestrado.
Algumas pessoas ousaram abrir o pote e, sem medo de se misturar, puderam ver uma menina sonhadora, tímida, por vezes determinada, por vezes medrosa, mas sempre seguindo em frente. Porque se olham para mim apenas como uma brasileira, deixam de ver a Luciana, que é muito mais outras coisas, não é? A Luciana que é professora, a Luciana que é filha, a Luciana que é emotiva, a Luciana que gosta de cinema, a Luciana que viveu tantas experiências, que conhece tantas coisas diferentes e que pode contribuir com tantas coisas. Do tipo, olha, não tenho nada contra que você me chame brasileira, porque eu sou brasileira mesmo, né? Mas eu tenho nome. Eu me chamo Alice, pode me tratar por Alice, não precisa me tratar por a brasileira. No meu convés, além da saudade, eu carrego algumas poucas roupas, memórias e folhas de papel para não deixar só a cargo das lembranças. Em falar em folhas de papel, me fez lembrar quando criança de caçar folhas secas no chão para ouvir os estaladiços ao pisar. Já aqui no outono, não há muito esforço para encontrá-las, pois elas recheiam as ruas e se transformam para mim num parque de diversão. A cada estação, as folhas das árvores mudam a sua identidade. No outono estão despojadas, na primavera estão animadas, no verão estão mais assanhadas e no inverno ficam melancólicas. Podia ser assim conosco também, mas a cada estação apenas somos o que somos. Nesse ponto de vista, apesar de amar o verão, talvez eu combine mais com o inverno. Então por que dizem que eu sou mais verão? Não digo para os brasileiros perderem a essência que a gente tem de ser felizes e fazer piada com tudo e de dar muita risada e de estar sempre de bom humor. Não percam isso, né? Mas aprendam a viver num outro país e venham para cá já com uma ideia de que aqui não é Brasil. Aqui as coisas funcionam bem diferentes. É uma questão mesmo até de sobrevivência. Eu estou aqui em Portugal, eu tenho que aprender a lidar com os portugueses. Porque senão eu não vou conseguir alugar uma casa, eu não vou conseguir comprar um pão, eu não vou conseguir interagir na minha universidade. E o intercâmbio cultural promove isso. Eu sou muito a favor da ideia de quem sai do seu país entende que você escolheu sair do seu país e que você vai ter que ceder alguma da tua cultura porque você está em outra cultura. Não foram eles que foram para o Brasil, foi você que saiu do Brasil e veio para cá. Então, certas coisas assim, pontuais você tem que ceder. E acho que a gente tem esse papel. Agora, não significa aceitar tudo. Tem coisas que também precisam mudar porque não são culturais e devem ser respeitadas, mas são preconceitos e precisam ser mudados. E dali avistamos homens que andavam pela praia. Uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro, e Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de aves, e o outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, os quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. Pero Vaz descreve a nossa recepção, a chegada dos portugueses. Há muita história entre nós. Pode ter um oceano que nos separe, mas apesar das nossas diferenças, temos muito em comum. Ao decidir vir para cá, eu retomei o passado da minha família, entender um pouco mais da minha ancestralidade. Tentei descobrir se havia alguma descendência portuguesa, mas não consegui muito. O que sei com certeza é que carrego na minha bagagem a minha descendência indígena e espanhola. Eu gosto de ser essa mistura, pertencer de alguma forma a essa diversidade. Mesmo que eu não tenha uma descendência portuguesa, Portugal já faz parte da minha história.
No Brasil, as gaivotas não se aproximam muito. Mas aqui elas são tão livres que, se não tomar cuidado, lhe roubam a comida. Às vezes paro para pensar que é triste ter o privilégio de voar e não poder apreciar o céu do alto. Ao colocar pássaros em gaiolas, eles não deixam de ter asas. Em caixas, não deixam de ser o que deveriam ou gostariam de ser. Brasileira dessa caixa, portuguesa daquela, chinesa dessa outra. Homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Também tem as caixas brancas, pretas, amarelas e coloridas. Por que tantas gaiolas e caixas? Quando tudo isso começou, quem as criou? Como resistem, como desconstroem? Talvez nunca terei todas as respostas. Mas como diz no poema de Joan Walsh England, um pássaro canta não porque tem uma resposta, canta porque tem uma canção.